Olá, está no ar o programa Entre Ideias, com muita música e informação para você que está em casa. Confira nossos destaques. Hoje vamos falar sobre a PEC 33, a proposta de emenda constitucional que pretende restabelecer a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. Vamos falar também sobre as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de jornalismo, homologadas pelo Ministério da Educação em 2013. E ainda hoje, em nosso quadro musical, o cantor Luizinho Magalhães. Todo amor desse mundo parece, querida, que está dentro do meu coração. Tudo isso aqui no Entre Ideias. O Entre Ideias de hoje fala sobre a PEC 33, proposta de emenda constitucional que pretende restabelecer a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. Vamos falar também sobre as novas diretrizes curriculares para os cursos de jornalismo, homologadas pelo Ministério da Educação em 2013. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o professor do curso de jornalismo da Estácio FIC, Lauriberto Braga, com a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará, Samira de Castro, e com o coordenador do curso de jornalismo da Faculdade 7 de Setembro, Dilson Alexandre. Também está com a gente no quadro musical o cantor Luizinho Magalhães. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Qual a importância do diploma para o profissional que atua na área hoje? Bom, primeiro o diploma, antes de tudo, ele é um critério de acesso à profissão, né? É um critério que nos foi retirado em 2009 pelo STF, mas que ele continua sendo extremamente importante, haja vista aí o crescimento, né, dos alunos matriculados nas faculdades de jornalismo, apesar da queda dessa exigência na época de 2009, quando o Supremo retirou essa exigência. O diploma, ele não é a garantia de um bom profissional, todo mundo sabe disso, mas ele é a garantia de que o profissional foi minimamente preparado para exercer a nossa profissão. Ele passou por uma qualificação, ele discutiu questões éticas, técnicas, discutiu a visão de mundo necessária à formação de um bom jornalista. Quais as perspectivas, professor Lauriberto, para o retorno do diploma? Há uma discussão política disso, né? O Congresso Nacional, e aí reconheçamos um dos batalhadores para que isso volte, é o senador cearense que está terminando o mandato agora, o senador Inácio Arruda, do PCdoB, mas aí convenhamos para esse ano, devido ao ano eleitoral, né, a mudança do Congresso, praticamente mais de 80%, em torno, que está se calculando mais de 80% da Câmara Federal e mais um terço do Senado, isso vai ficar para 2015. E o acompanhamento que eu tenho feito é que tende a isso, né? Já passou por algumas casas e que a tendência é que o novo presidente da República faça a homologação da volta da obrigatoriedade do diploma do jornalista. Comentando um pouco o que a nossa presidente do sindicato disse, a Samira, dentro da vivência que a gente tem, eu já estou há 10 anos na Faculdade Integrada do Ceará, hoje que virou Centro Universitário Estácio do Ceará, no curso de jornalismo. A gente pegou um pique bom do começo, e eu participei da primeira turma, né, de conclusão do curso de jornalismo lá da FIC, dessa busca até de profissionais que já estavam exercendo na área ilegalmente, o termo era esse, né, a profissão, que foram para a faculdade na busca dessa formação. E a gente tem um exemplo clássico, eu sou de formação, creio que a Samira e o Dilson também, da Universidade Federal do Ceará, de um vice-presidente do jornal Povo, que já existia, né, a Labuta, e era jornalista de batente, Zé Raimundo Costa, que foi cursar o curso de jornalismo na Universidade Federal do Ceará. Isso mostra a importância, a qualidade, aí se pode até questionar a qualidade dos cursos em termos da aplicação das técnicas do jornalismo. Mas, aí como a Samira frisou, eu concordo com ela, desse aspecto do mínimo necessário para eu exercer a profissão. Não é como disse lá o ministro
Gilmar de Carvalho, que qualquer cozinheiro pode ser jornalista, e isso é um dom, isso é uma coisa que se nasce. Né, Laura? Pois é. Desmerece a classe, né? Não tem nada a ver, cozinheiro. Pois é, ficou essa mancha aí para o Gilmar Mendes, quando ele era presidente lá do tribunal, desse aspecto de quando a validade, a obrigatoriedade do diploma foi está sob júdice hoje, né? Ainda essa questão. E a volta, eu acho que pode acontecer, deve acontecer dentro do andar da corte para 2015. Isso vem, e aí outra coisa que a Samira frisou, não teve queda. Num primeiro momento teve um baque de diminuição de estudantes de jornalismo, mas depois não. Por exemplo, eu cheguei em 2008, 2009, ter turmas de 15 alunos, hoje as turmas lá no centro universitário onde eu ensino, a média é 40, 50 alunos, né? Então não tem, houve essa percepção. E os próprios empresários, os próprios donos, os próprios investidores nos dos veículos de comunicação, que é rádio, televisão, jornal, revista, os próprios blogs hoje, que é uma realidade, se tiver duas pessoas para eles empregar, uma for jornalista e a outra não tiver uma formação de direito, ele vai empregar o jornalista, porque vai ter mais capacidade, vai ter mais discernimento para exercer a profissão. O que está faltando para essa PEC ser votada? Eu acho que já passaram pelas comissões, boas comissões. Como o Lauriberto falou e a própria presidente, a expectativa é saber quando será votado, né? Mas acreditando que será 2015. Eu acredito que houve uma manifestação muito forte dos sindicatos, a FENAGE atuou muito forte. Em Brasília, eu acho que a articulação foi muito bem feita. Os próprios parlamentares cearenses tiveram importância muito, eles aderiram na realidade, a média foi muito alta no Congresso de adesão. No meu ponto de vista, o Supremo, que não legisla, o Supremo disse que havia um tipo de redação quando você disse que o diploma seria a única forma exclusiva, então o Congresso vai consertar essa redação, de certa forma, fazendo uma comparação grosseira, restituindo o que não deveria deixar de ter sido. Isso no meu ponto de vista. E agora eu acredito, fazendo um acréscimo ao que já foi mencionado, inclusive a história do ministro Gilmar Mendes, do cozinheiro. O mundo de hoje, ele é muito complexo e a gente fala muito de mão de obra profissional, de mão de obra de qualidade. O cozinheiro, o mestre cuca, ou qualquer profissional hoje, ele tem que ter uma formação clara, específica, uma base educacional muito sólida. Então, quando você faz comparação com isso, desmerece, né? Inclusive a classe, ignorância, né? de uma ignorância. Foi de uma ignorância, foi de falta de tato. Mas é próprio até dele no sentido das outras declarações, não vem mais ao caso, né? Mas eu acredito, assim como o Lauriberto, essa percepção é correta. No início, eu não era de coordenação de curso, eu era de professor. Quando houve a queda do diploma, houve o susto inicial, mas as pessoas continuam tendo o sonho de informar com qualidade. As pessoas continuam, os adolescentes continuam tendo o sonho de ser, no caso, publicitário, jornalista, médico, advogado, para serem bons profissionais. E elas vão procurar formação de qualidade, que é outro critério que aí vem mais para frente. O Ministério da Educação, ele está atento. O Ministério da Educação, inclusive com novas diretrizes que nós vamos conversar hoje aqui, ele está cobrando melhoria de qualidade. O mercado ele vai ficar assim para os bons cursos, isso eu acredito, com boa qualidade, com excelentes professores e com alunos dispostos a estudar. Entendeu? A tendência é essa. Então, em qualquer que seja a profissão, com ou sem diploma, o diferencial é a formação da pessoa, é a base educacional sólida dela. Tá? Agora, com o diploma, você tem, como a nossa presidente disse muito bem, você tem um mínimo de critério de começar uma seleção. O diploma não garante. Agora, um desafio para as faculdades daqui para frente, para as universidades, é o seguinte: o aluno ele não pode sair pior do que ele entrou, ele tem que evoluir. E se ele não evoluir, ele não vai se formar. É essa a questão. O compromisso do ensino superior, que eu vejo para todas as profissões, é essa. Houve o período de entrar, assim como houve toda criança na escola, há um período em que o jovem brasileiro estudava pouco. O percentual de jovem entre 18 e 25 anos que entrava no ensino superior era irrisório, a gente perdia para outros países do mundo.
a gente não chegaria nem perto para um país que se quer ser grande, quer ser desenvolvido. Houve, com ampliação de faculdades públicas e privadas, o maior gama, nosso jovem está estudando mais. Quando a gente diz estudando mais, não é para ele exercer necessariamente a sua profissão ou escapar melhor no mercado de trabalho, não é só isso não. São pessoas que vão passar mais tempo refletindo. São pessoas que vão ter mais acesso à leitura. A gente tem que ver a educação, a universidade, a universalização como isso. E não necessariamente todo jornalista que se forma vai trabalhar com jornalismo. Ele vai trabalhar com outras coisas, o publicitário, o médico. Se você, agora, a gente sempre tem que estimular a formação de qualidade e critérios mínimos, isso na minha visão, de seleção, de separar um pouco o joio do trigo. Então, nesse sentido, o diploma é importantíssimo e fundamental. Presidente Samira, se ela for aprovada, corre o risco de sofrer nova contestação do Supremo? Não. Se ela for aprovada agora em 2 turnos na Câmara Federal, ela vira emenda constitucional, né, e passa-se a valer novamente o critério do diploma para acesso à profissão. É importante que se diga a questão da PEC 33, que começou a tramitar no Senado em 2009. 2009, exatamente. Tudo prontinho, tudo direitinho, todo mundo pensando que ia dar tudo certo. Chegou no Supremo, houve a contestação. Na verdade, o que o Supremo fez? Havia, desde 1969, o decreto-lei que regulamenta a profissão de jornalista, ele estava incorporado à lei de imprensa, chamada lei de imprensa. E o argumento das empresas de comunicação para precarizar o mercado e estabelecer quem elas considerariam como aptos a exercer a nossa profissão ou não, elas argumentaram que a lei de imprensa era um arcabouço da ditadura militar e que precisava ser removido e não recepcionado pela Constituição de 88. Então, a inconstitucionalidade do diploma parte dessa leitura equivocada das empresas, dos grandes grupos de comunicação. Vamos retirar a lei de imprensa, que é um arcabouço da ditadura militar, com o falacioso argumento de que feria a liberdade de expressão e a própria liberdade de imprensa, né? A gente sabe hoje que esse era um argumento mentiroso, que na verdade as empresas querem, ainda continuam querendo, precarizar o mercado de trabalho e estabelecer quem elas consideram que deve exercer ou não a nossa profissão, né? Então, o diploma, ele cai nesse contexto, né, da queda da lei de imprensa como um todo, que inclusive retira o direito de resposta, a regulamentação do direito de resposta. O ministro Gilmar Mendes, muito infelizmente, faz as suas colocações como se o jornalismo fosse um dom, e a gente sabe que, sim, toda profissão você tem que ter minimamente uma vocação, mas o jornalismo, assim como a medicina, como o direito, você aprende o mínimo necessário para exercer dentro de uma faculdade. Então, a PEC 33 foi logo posta no Senado pelo senador Antônio Carlos Valadares, de Sergipe, e tem como relator o nosso senador Inácio Arruda, que, diga-se de passagem, é um grande aliado dos jornalistas brasileiros nessa luta pela reconquista do diploma, né? Não só ele, como o senador Pimentel, José Pimentel, como o senador Eunício Oliveira. Os três, eu tive a oportunidade, como presidente do sindicato, de ir a algumas caravanas a Brasília, ao Congresso Nacional, e de sentir a receptividade da bancada cearense no Senado para nos facilitar o trâmite dessa PEC. Essa PEC hoje ela está na Câmara Federal, né? Ela precisa de uma comissão especial para analisá-la, com 15 suplentes e 15 titulares indicados pelos líderes partidários, para depois ir a voto em 2 turnos. E aí, como o Lauriberto bem frisou, nós estamos em pleno ano eleitoral, um recesso branco, que dificulta, provavelmente, essa PEC que está na Câmara não será votada esse ano. Mas em 2015, mesmo com toda a renovação de bancada, a gente tem uma expectativa muito boa de que essa PEC seja votada em 2015. Essas empresas de comunicação, esses grandes grupos, têm interesse que efetivamente isso seja votado positivamente e realmente volte à obrigatoriedade do diploma? Não. Mesmo porque eu acredito que como estudante, e estou me formando agora em jornalismo, entendeu bem? Eu acredito que isso desmotiva, né professor Lauriberto? Isso desmotiva, inclusive, a gente prosseguir nessa batalha de ser um jornalista eficiente, de estar aqui na televisão, praticando jornalismo, entendeu? Onde outra pessoa, não, sabe uma coisa, eu vou botar uma outra pessoa aqui,
Mas está aqui o meu diploma de jornalismo. Mas a prática, viu, Olavo, é ao contrário. E aí, sendo bem corporativista, né? Os empresários, claro que eles não vão facilitar a nossa vida de jornalista para a volta da obrigatoriedade do diploma. Mas a prática que a gente vê nas grandes redações, quer dos impressos, quer das redações de rádio, televisão e dos portais de notícia, das agências de notícia que foram criadas aqui em Fortaleza e no estado do Ceará, é que a prevalência é pelo jornalista. E aí eu também pode até ter algum dado mais específico, mas eu creio que, por exemplo, uma porcentagem das contratações, se 10% seja de não jornalistas, é muito. Então continua, e aí a visão que não é mérito deles não, porque eles verem, os empresários verem, que se colocar uma pessoa que não é habilitada a fazer jornalismo, eles não vão fazer jornalismo, eles vão fazer porcaria, eles vão perder leitores, vão perder ouvintes, vão perder telespectadores, vão perder a audiência, sabe isso? Já que eles são empresas que visam o lucro, se perderem isso, cai por terra, e aí vão lá para o extremo. Um insumo, a base, né? O conteúdo de uma empresa de comunicação é uma comunicação eficiente, uma informação de qualidade. Se você precisa ter profissionais formados ou não, técnicos ou não, com consistência, para você fazer um produto final, que é a notícia, que se você comparar uma empresa jornalística com uma fábrica, você recebe um insumo inicial, a informação chega, você vai atrás, você vai reportar a história, você vai contar boas histórias, que é uma tendência do jornalismo, mediante de tanta notícia na internet, redes sociais, aquela coisa que ninguém sabe filtrar, o que é verdade, o que é mentira. Você precisa de alguém, de uma profissão, de um profissional de visão mais ampla, de um profissional com visão de mundo, para poder ser, de certa forma, um filtro e pessoas com visão para contar boas histórias. Isso custa tempo, isso custa dinheiro. Isso custa tempo que a pessoa que estudou investiu para estudar. Certo? E isso se reveste no produto final, que é a qualidade da informação. Então, como é que, sua visão, assim, como é que um empresário vai contratar uma pessoa para ela ensinar essa pessoa? Quanto ele vai gastar para ensinar essa pessoa? Em quanto tempo ela vai dar esse retorno? Ela não vai conseguir nenhum registro, porque apesar do Supremo ter dito que o diploma era não deveria ser a única forma, não há legislação do contrário no sentido... Então, é o seguinte, há uma série de dificuldades que é muito mais contraproducente o empresário contratar quem não é do que contratar quem é. Evidentemente, a gente também não está falando de outras funções que não são prerrogativas exclusivas de jornalista. Tem um outro locutor apresentador, um programa de rádio. Há funções, a lei prevê também a regulamentação do radialista para veículos de radiodifusão. Agora, edição, são funções que justamente o que exige mais trabalho de seleção é jornalismo. É função exclusiva, prerrogativa de jornalista. Mas viu, Olavo, você que está na sala de aula e nesse semestre eu tenho a felicidade de ter você três cadeiras, né, lá no curso do Centro Universitário, você vê a vibração dos alunos, você vê a vontade. Isso. E a tendência deles, não, eu quero me formar, eu quero já trabalhar, eu quero, sabe, concluir o curso, não é para se livrar, não é para aprender mesmo, e você já está no semestre do meio para frente do curso, da metade para a final, e quando você vai ver as cadeiras práticas, você vai ver o exercício realmente da profissão dentro dos laboratórios, e você vê não tem mais, não teve o desestímulo lá nos anos, né, 2008, 2009, mas de 2010 para cá teve uma recuperação interessante, e isso é que motiva e aí a própria MEC e o próprio FENAGE reciclando essas grades que a gente tem do jornalismo para mostrar a realidade que é o aprendizado do jornalismo hoje. Friso, o aluno, o estudante de jornalismo, e eu falo isso pelo Centro Universitário e falo pela UFC, que tem um menino estudando lá também, conheço a FACET, conheço lá a FANOL, conheço a Unifor e todos os cursos de jornalismo que tem aqui em Fortaleza, lá da Federal do Cariri, em Juazeiro Norte, instalaram em Sobral lá no INTA. Então, a gente troca ideias com os professores e vê esse pique. Eu, só para dar um exemplo, o Dilson participou de uma banca de conclusão de curso, convidado pela Maísa Vasconcelos e pela Mona Lisa Alencar, lá na FIC, e viu
como a importância das pessoas se formarem. São duas profissionais hoje militando na nossa, né, brilhantes, a Mona Lisa e a Maísa Vasconcelos, que se formaram, independente de ser na FIG, na UFC, na FANDO, todos os cursos aqui têm qualidade e tem um dever, e o MEC está fiscalizando isso, para ter a qualidade do seu ensino. Algum curso desse pode ser extinto, pode não perseverar daqui a pouco? Pode, ter uma qualidade dentro do que o mercado exige. Mas todos hoje estão com uma qualidade bem expressiva. E agora eu converso com o Luizinho Magalhães. Luizinho, prazerzão enorme tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, Olavo. Fala um pouquinho da sua história musical. Olha, Inclusive eu já fiquei sabendo que você estudou no colégio que o Fagner também estudou. É verdade. Tá entendendo? E eu queria que você contasse um pouquinho, porque você andou formando uma banda aí. Os Faraós. Os Faraós, né? E o Fagner, os Magnatas. Isso. Estou começando a contar logo a sua história, né? Na realidade, a minha incursão na música aconteceu por volta de 66, 67, eu ainda bem adolescente, né? Lá no colégio João Hipólito de Azevedo Sá, que era um anexo da Piedade no colégio dos padres, que era o Salesiano Dom Bosco, né? E aí, nessa investida, eu comecei a formar um conjunto, os Faraós, fazendo show para os pais, para as mães, dos alunos que estudavam naquele colégio. E o Fagner, quando viu uma apresentação minha, ficou assim, impressionado e achou que também deveria ser investido o potencial dele na música, né? Aí vieram falar comigo para arranjar um lugar para o Fagner na minha banda. Aí eu disse, olha, na minha banda está completa, que a gente tinha uma formação tipo Renato Sobrucap, Beatles, que era uma formação de pau e corda de 4, 5 pessoas no máximo. Como a minha banda já estava completa, eu então disse que ele poderia montar uma outra banda, que ele ensaiaria e tocaria com o mesmo equipamento, e vinha inclusive a ilustrar mais ainda o cast musical do próprio colégio, né? E foi o que aconteceu. Inclusive os Faraós terminou e você afastou-se um pouquinho da música. Me conta aí esse intervalo, esse hiato que você passou fora da música. Por volta dos anos 70, entrou uma onda de discoteca na cidade, e essa onda de discoteca, que era uma música mecânica, tirou o pessoal dos clubes e levou para as boates. Com isso, enfraqueceu o lado humano, musical, que eram as bandas que atuavam fazendo os bailes, né? Chegava nos clubes, não tinha ninguém, estava todo mundo nas boates. Aí enfraqueceu, aí o Faraós deu uma parada. Eu passei a trabalhar, fui bancário 10 anos. Me desliguei totalmente da música nesse período. Vamos de música, Luizinho. Vamos lá. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me chega um cidadão, está aí desconfiado, ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. E me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte. Eu me pus a me dizer, lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer.
Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Lauriberto, como trataria essa fera? Na hora. O Luizinho, e aí eu acompanho, não só por lá na Piedade ali desde bastante tempo, da televisão mesmo e dos shows que ele fazia nos bares e tudo. E eu que canta a Jovem Guarda melhor que no Nordeste. Uma das estrelas do Ceará. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Segundo bloco do Entre Ideias, hoje falando sobre a volta da obrigatoriedade do diploma. Neste bloco, a gente também vai falar sobre as novas diretrizes curriculares do jornalismo, que está todo mundo se perguntando como é que elas vão afetar o ensino das escolas de jornalismo. Sobre o assunto, estamos conversando com o professor do curso de jornalismo da Estácio FIC, Lauriberto Braga, com a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará, Samira de Castro, e com o coordenador do curso de jornalismo da Faculdade 7 de Setembro, Dilson Alexandre. Como o sindicato tem atuado no sentido de promover o debate? Presidente. Bom, o sindicato tem participado junto aos cursos de jornalismo, da promoção do debate nas semanas de comunicação, principalmente, de cada curso, de cada faculdade, de cada universidade, discutindo com os próprios estudantes a importância do diploma. Junto aos profissionais no mercado, essa causa já é uma causa ganha. Junto à sociedade também, a sociedade demonstrou que quer o diploma, quer o profissional que passe por um mínimo de qualificação. E a gente tem atuado principalmente no convencimento das bancadas dos deputados federais, isso no Brasil inteiro, coordenados pela Federação Nacional dos Jornalistas. A gente procura, faz o que a gente chama de corpo a corpo com os nossos deputados federais. Não é fácil, nós temos 22 aí para convencer. A maioria foi convencida nessa legislatura que está terminando, então nós temos que fazer um novo trabalho de convencimento agora para 2015. E o debate é sempre nesse nível, como o professor Dilson falou. O profissional ele tem que estar minimamente qualificado para exercer a profissão. Não basta hoje você chegar na porta da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a antiga DRT, e dizer, hoje eu amanheci com vontade de ser jornalista, me dê um registro profissional. A gente brinca muito, o professor Nonato Lima, da Universidade Federal do Ceará, ele que criou esse termo, para ser jornalista hoje basta estar vivo. Quais os critérios para se dar um registro de jornalista profissional? Hoje não tem critério. Não tem critério? Não tem critério. Hoje pode chegar, pode ser um pouco absurda a minha comparação, mas pode chegar um analfabeto na porta da DRT e pedir para tirar um registro profissional de jornalista. E pode? Pode. Não tem critério. Você não tem que ter feito nenhuma faculdade, não tem que ter diploma. Quando derrubada do diploma, porque era esse documento que abalizava, não é? Mas eu vejo ainda como há um hiato, há um gap aí de definição que a nova votação no Congresso precisa tirar, precisa votar para poder regulamentar, porque tá um branco, ninguém sabe como conceder.
né? Agora, viu, diz, para esclarecer aí para o telespectador a questão, por exemplo, não, todo mundo pode ser jornalista, todo mundo pode escrever no jornal. Todo mundo pode escrever no jornal, pode. Tem as páginas de opinião lá, colaborador, Exatamente. não está impedido isso não. Nunca não esteve. pode né? Você não pode chegar, pega um microfone, vai lá numa coletiva de imprensa e dá uma de repórter do Jornal Povo, do Diário Nordeste, do Jornal Estado, da Tribuna Band News, da TV Verdes Mares. Aí não pode, né? Mas você como colaborador, você é um advogado, você é um médico, você é um especialista em dengue. Escreve um artigo, escreve uma opinião que o jornal publica, tem lá as páginas de opiniões abertas para isso. Inclusive, página de opiniões até interessante, no domingo até se abre mais páginas, né? Tanto do Jornal Povo como o Diário, e o Estado tem uma página de opinião de segunda a sexta, não impede isso, sabe? Então, sabe, que aí a questão de fincar a pé, sabe? Dessa luta que o sindicato, nós professores e os próprios estudantes estão fazendo. E aí um exemplo, a última visita da presidente Dilma em campanha, né, inaugurando parte lá de um conjunto habitacional do projeto dela, Minha Casa Minha Vida, no Zé Walter, um diretor do sindicato, o nosso companheiro Evilásio, entregou à presidente uma camisa da luta da Federação Nacional dos Jornalistas, do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, e mostrando à presidente da necessidade da volta. Ela disse que não sabia, mas que ia estudar o caso quando chegasse a ela, caso ela seja reeleita, que esse ano eu também não acredito mais que isso vá à votação do Congresso para a sanção do presidente de 2015 a 2018. Eu acho que o jornalista incomoda muito os políticos, viu? E sobre o projeto de regulação das mídias? Por que não avançou? Tá indo, né? Aí é a questão de também, e aí ela é bem polêmica, né? Isso aí. Seria uma espécie da censura, né? Seria uma espécie de que os patrões estão interessados, o próprio PT... declaradamente a presidente é a favor, né? O ex-presidente Lula também, de uma necessidade de um conselho dos jornalistas. Será que... Mas se existe um conselho de comunicação, que é um braço lá do Congresso Nacional, sabe? Então, essa questão aí da regulamentação é bem polêmica. Eu sou contra, por princípio, eu acho que tem que ter a liberdade mesmo de expressão, com qualidade, com categoria de jornalista, mas não fazer com que se limite, não, você não pode criticar a presidente não, porque ela é a autoridade maior da República, você não pode criticar um ministro lá do Tribunal Superior, porque é a autoridade maior do Poder Judiciário. Sabe, dentro dessa perspectiva e de uma limitação, de uma espécie de bordaça, sabe, do nosso exercício profissional, sabe? Recentemente teve um evento mais ligado à área da publicidade, o Dilson é coordenador de cursos de comunicação lá da Facet, e um publicitário, acho que o presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, me falha o nome dele agora, disse uma coisa assim bem... que me calou muito como jornalista, né? A primeira palavra é do jornalista, a última é do Poder Judiciário. Mas tem que dar a primeira palavra para o jornalista. Sabe? Tem que dar a primeira palavra para o jornalista. É verdade. E agora vamos falar sobre as novas diretrizes curriculares do jornalismo, né? O que muda a partir dessas novas diretrizes curriculares dos cursos de jornalismo? Na realidade, as novas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, publicada, ela foi aprovada, na realidade, em 27 de setembro de 2013, tem mais de um ano, um pouquinho, fez um ano, publicado em 1º de outubro, e os cursos têm até, se eu não me engano, 2 anos para se adaptar. Especificamente no nosso trabalho, na Facet, a gente já vinha estudando com o núcleo docente estruturante mudança de grade, e quando saiu a publicação, a gente já estava com a nova grade. E essa nova grade já contemplava, por quê? Porque a gente vinha acompanhando os debates. Na minha visão, não muda muita coisa do que o mercado já vinha fazendo de tendência e da própria necessidade que nós verificávamos na formação do novo estudante. Por exemplo, há um braço claro caminhando para a gestão, fazer um jornalista autônomo, empreendedor, que ele consiga verificar planejamento de comunicação, ofertar planejamento estratégico de marketing. Então, há um braço claro de linhas. As diretrizes, elas vão fazendo, a carta do MEC, ela vai fazendo essas indicações.
Há um braço claro também de aumento de estágio, carga horária mínima de estágio supervisionado, que são de 200 horas, que isso já estava contemplado também, mas também tem um máximo que não pode ultrapassar 20%, porque também há tendência de cursos no Brasil de você esticar a parte de não sala de aula para diminuir um pouco de custos, né? Então isso também já não valia para o nosso mercado. Então há uma série de pontuais. Ele na realidade está preocupado com o seguinte: houve o aumento da carga horária mínima, que são 3.000 horas de um curso, ou seja, o jornalista ele está estudando mais. A faculdade, que ironicamente, o que o mercado, que a justiça disse que não precisava de diploma, é a faculdade que mais cresce. Está precisando estudar mais, 3.000 horas. Justamente pela necessidade desse profissional de visão mais abrangente, de realidade socioeconômica e política, de saber responsabilidade social e ambiental, de compreender as diferenças entre as pessoas, de aceitar pessoas com espectro autista, de entender pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência de mobilidade, de incluir. Ou seja, o jornalista, a formação do comunicador, ele está mais ampla no sentido, entendeu, de perceber que a sociedade não é mais a mesma, de que ela está evoluindo. Então, as novas diretrizes, no meu ponto de vista, têm esse marco claro de uma formação mais global, apesar de críticas que existiam, inclusive, na época do seu estudo, de tornar o jornalismo mais técnico-mecanicista. Eu não enxergo tanto assim, porque também há um enfoque claro em interdisciplinaridade de disciplinas, equilíbrio entre internet, rádio, TV, que não é porque antigamente havia um peso muito maior em jornalismo impresso. Hoje não. Então o curso, especificamente o curso que eu coordeno na Facet, ele está mais equilibrado, mais moderno, com essa parte de web jornalismo e essa formação específica com várias disciplinas de gestão. E agora eu converso com o Luizinho Magalhães. Prazerzão enorme, Luizinho, mais uma vez. Mas viver de música hoje no Ceará, Luizinho? Olha, é muito difícil porque tem muito músico e o mercado é muito restrito a casamentos, a formaturas. Não é uma coisa que se tem assim... É competitivo o mercado? Muito, demais. Quer dizer, a gente poderia ter outros, como por exemplo, tocar em praças, se tivesse um incentivo talvez do próprio governo, mas não existe, né? Então os profissionais se amutuam querendo um espaço e isso prejudica a classe. Enquanto eu cobro X, vem um que quer aparecer porque não tem nome, vai cobrar com certeza um valor bem irrisório e vai me prejudicar. E assim vai, toda a classe sendo derrubada pelos próprios, né? Mas é muito, realmente, você sobreviver como eu sobrevivi até hoje da música é um pouco salgado. Vamos de música, Vamos Luizinho. lá. Essa aqui vai ser Pela Paz para o Mundo, né? John Lennon. Imagine there's no heaven. Cheats if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. That isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday we'll join us, and the worlds will be as one. Imagine no possessions,
I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the words. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday we'll join us, and the walls will live as one. Presidente Samira, contrataria Na hora. festazinha do sindicato. Sindibala. Vamos Sindibala. Já temos agenda, hein, Luizinho? O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo, mas vamos curtir um pouquinho mais de Luizinho Magalhães. Te perturba esse amor, amor de juventude. Meu amor é amor de virtude. Te perturba esse amor, sem máscaras por trás. Meu amor é uma arte de paz. Te perturba esse amor, amor de humanidade. Meu amor é amor de verdade. Te perturba esse amor, com todos ao redor. Meu amor é uma arte maior. Meu amor, minha prenda encantada, minha eterna morada, não se tem pra lucrar. Meu amor não aceita fronteiras, como a primavera não escolhe jardim. Meu amor não é amor de mercado, esse amor tão sangrado não se tem pra lucrar. Meu amor é tudo quanto eu tenho, e se eu vendo ou empenho, para que respirar? Te molesta, meu amor, meu amor de juventude. Meu amor, és um nada em virtude. Te molesta, meu amor, meu amor, eu só te dou. E meu amor, és um